Hola gente, en ese video yo voy a hacer una explanación sobre los cuadros que se generan por la ingesta del gluten. Entonces tenemos dividido a la intolerancia al gluten, a la alergia y lo más común que es la sensibilidad al gluten. Entonces el primero, lo que más conocemos es la celiaquía. Entonces, eso se genera, notamos en los primeros de los 6 a los 24 meses de vida, se tiene una presentación más común. Entonces, esos niños van a tener una diarrea crónica y recurrente, ¿no? Repetitiva, una distensión abdominal. Entonces, esos niños se nota un abdomen más abaulado, ¿no? Anorexia e faixa no crescimento e perda de peso. E também estes ninhos têm dolor abdominal, vômitos, constipação e são muito irritadiços, apresentam muita instabilidade, não? Irritabilidade. Então, e quando se vai para o quadro mais sistêmico, outras partes do corpo que são afetadas, então esses niños têm problemas de eczema, então se nota muito em las extremidades, não? La dermatitis herpetiforme, problemas em la dentición, el cuadro de osteopenia y osteoporosis. Entonces, la osteopenia, que es la pérdida de la densidad mineral, que se progride a osteoporosis. Y como ya di, la parte de la estatura, este niño no crece como la mayoría, ¿no? Y es muy importante la noción de que esses niños têm falta de hierro e muitas outras vitaminas, não? Como a vitamina B12, o folato, e então se apresenta um aspecto de fadiga e as artrites também, não? Como se generam por toda a questão del gluten. Então, também tem afectação do sistema nervioso. Então, se pode generar epilepsia, pequenas calcificações na parte occipital. E tem muitos estudos relacionados com a relação entre o glúten e o autismo, a hiperatividade, não? Déficit de atenção e hiperatividade, e a esquizofrenia. Então, a relação de causalidade relacionada com o glúten. E o segundo caso, a divisão tem que ver com a alergia. Então, essas pessoas que têm alergia ao glúten, ao trigo, se apresenta como o que conhecemos, um quadro típico de anafilaxia. Então, a pessoa tem a ingestão do trigo e faz um exercício, e isso se genera todo o processo de afectação de mucosas que se progride para a parte respiratória, cardiovascular, e o típico de processo de evolução que se vai em questão de horas, muito diferente da intolerância que é um processo muito longo. A anafilaxia é muito rápido, não? E se necessita intervenção imediata. E o terceiro quadro, que é o mais comum, que seria a questão de la sensibilidade ao glúten, que a maioria tem. Então, o problema é que o trigo, o centeno, a cevada, todos esses granos foram modificados com o tempo, não? Então, se generou um aumento muito grande
de todos os quadros de alergia, sensibilidade e intolerancia al gluten. Entonces, eh, esa es la cuestión del problema de la ingesta hoy, de todo alimento que contiene gluten. Entonces, en la sensibilidad al gluten, lo que podemos ver é um dolor abdominal, el quadro de eczema e rash no corpo, dolor de cabeça, não? El anuviamento de la mente, fatiga, depressão, anemia e uma como um formigueo em las extremidades. Entonces, en los dedos, en las extremidades, los brazos, las piernas, se siente como um formigueo, que é afetado também por el gluten. E a afectação de las juntas. Entonces, la artrite, todo se genera por la ingesta del gluten. Entonces, quando miramos todo o quadro, todo o daño que se genera, tanto no intestino, que se altera a absorção de vitaminas, o quadro de enfermidades autoimunes que se genera por el gluten, uma vez que se daña a barreira intestinal, e a afectação do sistema nervioso, do sistema motor, as articulações. Então, é muito daninho el gluten. Entonces, el consejo que damos para que as pessoas tenham mais saúde é fazer uma prevenção, não necessariamente fazer uma biópsia, fazer todo um estudo mais complexo, pero se fazer uma coisa simples, que é um teste, sacar o glúten e mirar tu progressão em 2, 3 semanas e ver se genera melhoria. Por exemplo, a pessoa que tem problemas nas juntas, dolor de cabeça demasiado, distensão abdominal, que isso é por el quadro inflamatório, que às vezes a pessoa pode pensar que tem relação com obesidade ou algo localizado, não digo. E muitas vezes é a inflamação, tens todo o abdômen inflamado. Então, hacer el retiro del gluten e mirar o benefício se há melhoria, isso é o melhor, mais sencillo, e a pessoa tem muitos benefícios com isso. Então, isto é basicamente a dica de hoje. E fazer o teste e alguém que necessite de todo o suporte, temos a parte da medicina integrativa e a nutrição clínica. Então, podemos fazer também as consultas por videochamada, e vou deixar o link acá na descrição, e os que queiram acompanhamento estejam só entrar em contato, que vamos marcar um dia e hacemos todo o acompanhamento. Então, basicamente isso para o vídeo de hoje. Vou encerrando acá e hasta o próximo.